Leitura do dia 108/365, segundo Reis 14-16. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 18 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Reis 14. Sela foi uma antiga fortaleza de Petra, uma cidade edificada nas rochas em um penhasco. Não foi apenas uma fortificação para Edom, mas também um rico posto fronteiriço para o comércio com a Índia. Nesta parábola, Judá é comparada a um pequeno cardo. Após ter derrotado os edomitas, o rei das duas tribos do sul, Amazias, tornou-se soberbo. Aqui ele tentava provocar uma guerra com Israel porque tinha certeza de que seu exército era mais forte. Joás tentou adverti-lo que não atacasse e comparou seu exército a um cardo e o exército de Israel a uma árvore de cedro. Amazias superestimara sua força, sua ambição era maior que sua habilidade. Ele não ouviu Joás e foi completamente derrotado. Os muros da cidade derrubados traziam a desgraça aos cidadãos e deixavam-nos indefesos contra futuras invasões. Durante este período da história, muitos profetas, tais como Oséias, Amós, Jonas, Miqueias e Isaías, começaram a reunir suas mensagens e a escrevê-las sob a direção de Deus. Eles continuaram a pregar sobre a importância mundial da obra do Senhor enquanto olhavam para o futuro reino espiritual. Deus usaria o declínio moral e espiritual de Israel a fim de preparar o caminho para a vinda do Messias. Pelo fato de o reino e o poder militar de Israel estarem anulados, muitas pessoas encontravam-se prontas para se voltarem às boas novas que Jesus traria. Para mais informações sobre o profeta Jonas, veja o livro que leva o mesmo nome. Jeroboão II não apresentava qualquer devoção a Deus, porém, sob suas orientações militares e sua hábil administração, Israel distou do poder nacional e prosperidade material mais do que em qualquer tempo desde os dias de Salomão. Os profetas Amós e Oséias, no entanto, nos dizem o que realmente acontecia no reino. A administração de Jeroboão ignorou os procedimentos justos e íntegros. Como resultado, o rico tornou-se mais poderoso, e o pobre, mais necessitado. As pessoas ficaram egoístas e confiaram mais e mais em seu poder, segurança e posses do que em Deus. Os pobres eram tão oprimidos que foi difícil crerem que o Senhor conhecia as condições que enfrentavam. A prosperidade material nem sempre é uma indicação da bênção de Deus. Pode ser também o resultado do egocentrismo. Se experimentamos a prosperidade, devemos nos lembrar de que o Senhor nos considera responsáveis pela maneira como alcançamos o sucesso e como usamos nossas riquezas. Todas as coisas que temos realmente pertencem a Ele. Devemos usar os danos de Deus, cientes dos seus interesses. Segundo Reis 15. Uzias também era chamado de Azarias. Sua história é contada em maiores detalhes em 2 Crônicas 26. Ele também é mencionado em Isaías 1:1 e 6:1. Antes do início de seu reinado, Israel destruiu aproximadamente 200 metros dos muros de Jerusalém depois de derrotar Judá e levar cativo seu rei, Amazias. Mas durante os 52 anos do reinado de Uzias, os judeus construíram o muro, reforçaram a cidade com armas anti-cerco e alcançaram a independência em relação a Israel. A devoção de Uzias a Deus ajudou Judá a desfrutar a paz e a prosperidade, como não experimentara desde os dias de Salomão. Apesar de Uzias ter alcançado muitas realizações, não destruiu os altos, o local do santuário pagãos em Judá, assim como seu pai, Amazias e seu avô, Joás, também não o fizeram.
Ele imitou os reis a respeito dos quais ouviu histórias e que observava enquanto crescia. Apesar de o pai e o avô dele terem sido bons reis, foram exemplos infelizes em algumas áreas importantes. Para sermos capazes de superar a influência dos maus exemplos, devemos buscar os melhores. Cristo é o modelo perfeito. A despeito do modo como uma pessoa é educada ou de quem influencia sua vida, é possível mover-se além destas limitações, quando tomamos Cristo como nosso exemplo e conscientemente procuramos viver como ele viveu. Por 10 anos, Jotam foi o corregente juntamente com seu pai, Uzias. Eles governaram juntos por qualquer das seguintes razões. 1. O pai estava muito velho e precisava de ajuda. 2. O pai quis treinar seu filho na liderança da nação e 3. O pai estava doente ou exilado. Havia muitos corregentes durante o período dos reis, Asa e Josafá, Josafá e Jorão, Azarias e Jotão, Joás e Jeroboão II, Ezequias e Manassés. Zacarias foi um mau rei, pois levou Israel a pecar por meio da adoração a ídolos. O pecado em nossa vida é algo muito sério. Mas é ainda mais errado encorajar outros a desobedecerem a Deus. Somos responsáveis pelo modo como influenciamos os outros. Tomemos cuidado com os pecados duplos, aqueles que não somente nos prejudicam, como também a outras pessoas, ao encorajá-las a pecar. Zacarias foi advertido pelo profeta Amós sobre sua iminente morte e o subsequente fim da dinastia de Jeroboão. Documentos históricos antigos dizem que Menahem foi o comandante maior do exército de Jeroboão. Depois que o seu filho foi assassinado, Menahem provavelmente se viu e não Salum, como o sucessor direto do trono de Israel. Menahem, como os reis que o antecederam, conduziu o povo ao pecado. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Que terrível epitáfio para um governante! Os líderes influenciam profundamente o povo a que servem, podem tanto encorajar como desestimular a devoção a Deus, tanto por seus exemplos como pela estrutura que dão à sua organização. Os bons líderes não colocam obstáculos à fé em Deus ou a uma vida justa. Quando o rei Tiglat-Pileser tomou o trono da Assíria, este império tornou-se um poder mundial, e as nações da Síria como também Israel e Judá, estavam em declínio. Esta é a primeira menção da Assíria em 2 Reis. A invasão de Tiglat-Pileser ocorreu em 743 a.C. Ele fez de Israel um estado vassalo, e Menahem foi forçado a pagar-lhe tributos. Esta foi a primeira de 3 invasões assírias. Oséias foi o último rei de Israel. Um ano depois que Peica tornou-se rei, Uzias, também chamado de Azarias, o rei de Judá, morreu, e Isaías o profeta, teve uma visão da santidade de Deus e da futura destruição de Israel. Para saber mais sobre esta visão, leia Isaías 6. Muitas coisas boas podem ser ditas de Jotão e de seu governo como rei de Judá, porém, fracassou em uma área muito importante, não destruiu os lugares altos, apesar da existência e permanência destes serem claramente uma violação do primeiro mandamento. Como ele, podemos ter uma vida admirável, mas errar em relação àquilo que é mais importante. Uma vida de boas obras não é suficiente se cometermos o erro crucial de não seguirmos a Deus de todo o coração. Um verdadeiro seguidor do Senhor coloca Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. 2 Reis 16. Acais foi tão corrompido que chegou a sacrificar seu próprio filho aos deuses pagãos. Esta era uma prática dos cananeus, a quem os israelitas deveriam expulsar da terra. Tanto Israel como a Síria estavam sob o controle da Assíria.
Estes dois países unirão forças contra Judá, na esperança de forçar o Reino do Sul a unir-se com eles na luta contra a Assíria e fortalecer sua aliança ocidental. Mas o plano não foi bem sucedido, pois o rei Acais de Judá, inesperadamente pediu à Assíria que viesse em seu auxílio. Acais foi a Damasco para expressar gratidão e lealdade a Tiglat-Pileser. Pelo fato de os assírios terem capturado a capital da Síria, 732 a.C., o rei de Judá temeu uma devastação na região sul. Porém, confiava mais no dinheiro do que em Deus para manter o poderoso imperador fora de sua terra, e seu plano falhou. Tiglat-Pileser não conquistou Judá, mas causou-lhe muitos problemas, e Acais lamentou ter lhe pedido ajuda. O maldoso rei Acais copiou os costumes religiosos pagãos, mudou os cultos do templo e utilizou o altar do santuário para seu benefício próprio. Ao fazer isso, demonstrou grande desprezo pelos mandamentos de Deus. Nós o condenamos por seus atos, porém agiremos da mesma maneira se tentarmos moldar a mensagem do Senhor para que se adapte às nossas preferências pessoais. Devemos adorar a Deus por quem Ele é e não pelo que egoisticamente desejamos que Ele seja. Acais substituiu o altar de ofertas queimadas por uma réplica do altar pagão que viu em Damasco. O altar de bronze original não foi tirado, mas mantido para uso na adivinhação. As pias estavam onde os sacrifícios eram lavados. O mar era um enorme reservatório de água para o uso do templo. Isto era extremamente sério porque Deus estabelecera ordens específicas a respeito da disposição do altar e de como deveria ser. Aos olhos do Senhor, a construção deste novo altar assemelhou-se à instalação de um ídolo. Mas pelo fato de Judá ser um estado vassalo da Assíria, Acais ansiava agradar o rei daquele país. Lamentavelmente, permitiu que aquele governante substituísse a Deus na liderança de Judá. Ninguém, a despeito de quão atrativo ou poderoso seja, deve substituir a liderança do Senhor em nossa vida. Acais tornou-se um rei volúvel, semelhante a um sumo sacerdote fraco e transigente. O sistema religioso de Judá estava em ruínas. Agora encontrava-se edificado sobre costumes pagãos, e o seu principal objetivo era somente agradar aqueles que estavam no poder. Se copiarmos os costumes de outros a fim de agradar-lhes, correremos o risco de torná-los mais importantes do que Deus em nossa vida.